Nós estamos chegando ao nosso sétimo momento no nosso evento e a palestra 3, que fala sobre o suicídio. Nós convidamos a nossa querida irmã Rosimeire Simões, que irá expor o tema O Suicídio. Lembremos que dia 10 de setembro foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, momento importante para abordarmos esse tema. Ela irá tratar do assunto sob uma perspectiva espírita, esclarecendo sobre o suicídio direto e indireto, o suicídio na infância e na adolescência, o suicídio e vícios, o suicídio e suas enfermidades psicossomáticas, o suicídio é a obsessão, o apoio familiar e espiritual aos suicidas em potencial, o atendimento mediúnico de suicidas e as consequências espirituais do suicídio. Lembrando que para essa palestra, pessoal, a temática muda um pouquinho. Com relação às perguntas, vocês podem fazer as perguntas durante a própria explanação. Mas aqueles que preferirem utilizar o método já convencional aí de fazer no papelzinho também podem ficar à vontade. Vou trazer para vocês aqui a biografia da Rosimeire. Ela é psicóloga, especialista clínica, faz atendimentos individuais para casais, famílias e grupos. É sócia efetiva e conselheira da AMENG. Trabalha e também como coordenadora do grupo de dependências, codependências, compulsões da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Atua como palestrante e escritora. Mais uma vez, pessoal, esse nosso novo processo nessa nova palestra consiste na participação um pouco mais efetiva. Então, quem quiser fazer a pergunta, só manifestar através do contato ou quem preferir fazer na escrita, tá bom? Rosimeire, fica à vontade. Já boa noite, né? Estamos nós aqui virando para a noite, né? Na verdade, eu já vou ressignificar algo que aqueles que me conhecem bem sabem. Rosimeire, nem eu mesma reconheço mais, porque desde pequenininha foi diminuindo, né? Rose, né? Rosinha, Rosa, então é de Rose para cada um de vocês. Abrindo o meu coração. Tem que ficar de olho também do lado de lá, né? Para que a gente possa estar controlando bem o tempo. Bem, na verdade, a minha relação com esse tema, ela é muito profunda e ela não é definitivamente dessa vida. Há uns bons anos atrás, eu estava com uma vida maravilhosa, dentro da minha mocidade espírita, jovem, cheia de vida, e de repente eclode um quadro de depressão. Eu fui ficando triste. Eu, inclusive, não sei se ele está dentre os livros que foram indicados para a gente, mas no livro Para Amar Saudavelmente, que é um livro que é vinculado ao nosso trabalho das dependências, codependências diversas e compulsões, dos quais também a minha xará, né, faz parte, eu coloco lá o meu depoimento pessoal. Então, de repente, um belo dia, eu acordo e eu comecei a sentir uma tristeza. E aí o psicólogo logo começa a se perguntar: o que aquilo está querendo me dizer? E eu imaginei que fosse algo passageiro. Mas a tristeza estava me inquietando. Porque, na verdade, a tristeza ela é uma das emoções naturais que nós experimentamos. E todas as emoções que nós vivenciamos, elas têm uma voz orientadora, elas têm uma finalidade útil na nossa vida. Né? Então, não tenho tempo para falar sobre cada uma delas, mas medo, raiva, alegria, tristeza, preocupação, tem alguma coisa para nos trazer. São sinais de alarme, de alerta, que estão a serviço da vida. Aliás, tudo aquilo que nós evidenciamos, Moacir falou, a Rose também, acerca da questão da dor, que é a lei de equilíbrio e de evolução, a lei educativa, né? Mas o sofrimento, ele tem aquela interpretação subjetiva da gente, né? Ele tem essa conotação moral, entre aspas. E a tristeza, ela lança a gente para o lado de dentro, ela dá uma cinesmada na gente. E ela nos propõe o seguinte: olha para dentro
para você perceber o que está acontecendo, para você digerir o que está ocorrendo, para você olhar para a sua vida, para principalmente você mergulhar nesse processo de autodescobrimento ou desenvolvimento, que eu costumo dizer que a gente, na verdade, desenvolve, tira o invólucro, ou seja, essas coisas propõem a trazer à luz, no passo a passo da trajetória evolutiva, o ser divino que habita em nós. Então, ao olhar para dentro, gente, mas essa tristeza está ficando persistente, ela está durando mais tempo e eu não estou conseguindo perceber ainda o que ela está querendo me dizer. Bem, aí eu me submetia nessa época a uma terapia regressiva a vivências passadas. Eu tanto atendia as pessoas em terapia regressiva quanto eu fazia em São Paulo. Então, o que aconteceu? Dentro da terapia regressiva, um belo dia, eclode uma vivência passada minha. Eu, em mais de uma vida, pela questão emotivo-afetiva, dei cabo da minha não existência, porque existência é eterna, mas dessa grande oportunidade que era a vida nos momentos em que isso aconteceu. E aí é muito interessante, porque vejam só a misericórdia divina, como é que ela age ao nosso favor. Dentro da reunião mediúnica na qual eu participava, começaram a se manifestar espíritos suicidas, né? Irmãos que haviam praticado o autocídio. E aí, eu não havia comentado isso com ninguém, mas nós sabemos que dentre as múltiplas finalidades da mediunidade, a primeira é agir em nós, é nos trabalhar, é permitir através dela, muitas vezes, a gente fazer catarses, né? A gente tinha um amigo muito antigo, o Moço Antônio Guilherme, que ele falava que às vezes a gente chorava 10 minutos, entre aspas, durante o tempo de uma comunicação. E que desses 10, né, 8 eram por nós mesmos, e só 2 pelo Espírito. Né? Que a gente sabe que, na verdade, a nossa mente consciente, ela tem a oportunidade, através dos mecanismos da mediunidade, de estabelecer essa sintonia. Nós sabemos que as vibrações se compensam, e aí, no mínimo, 2 são auxiliados. No mínimo 2, porque muitas vezes é uma multidão. Né? Bem, e aí, o que aconteceu no meu consultório? Aí, de repente, no meu consultório, começaram a surgir pessoas com quadros de depressão, com quadros de ansiedade, com ideações suicidas e com tentativas diversas de suicídio. Eu comecei a conversar, né, com o pai maior. Falei, nossa, eu não estou dando conta nem de mim mesma. Está difícil até levantar da cama, porque, na verdade, quando a gente experimenta o quadro de depressão, o depressivo que está experimentando, ele sabe que a depressão ela é muito inquieta. A gente tem uma inquietação interna muito grande, entre outras coisas, dos quais eu não posso falar agora, porque quando a gente trabalha esse tema dentro de um seminário, estava até comentando com o Moacir, não sei se ele ainda está aí, que a gente está fazendo um voo de superfície em algo que geralmente a gente olha no final de semana até, né? Que são vários temas que estão correlacionados. Enfim, então vocês percebem a misericórdia divina propiciando através da sintonia, eu e os meus parceiros de terapia. Ele falou, né? De clientes e pacientes. E eu falo que eu não tenho nem clientes nem pacientes, eu tenho parceiros. Porque é um encontro corresponsável e a terapia dá um profundo trabalho, né? E dentro do livro ali, eu também relato todo o passo a passo do que eu fui descobrindo, os recursos terapêuticos que eu utilizei, tais como a homeopatia foi fundamental para mim, os sonhos que vieram através da homeopatia, eles foram muito reveladores.
mas estava tão intenso que eu tive que abaixar meu narizinho. E aí Schneider, que é o meu querido, né, colega psiquiatra, me deu um antidepressivo leve, enfim. Mas eu também estava no processo da psicoterapia em São Paulo. E aí eu fui elaborando, digerindo o que efetivamente tinha acontecido, né? Bem, então isso é só uma síntese, para vocês verem que, na verdade, a gente tem um lado da técnica, que nós somos os técnicos, né? Na Associação Médico Espírita, o grande projeto do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes foi, enquanto proposta da doutora Marlene Rossi, CVM do Nobel, a gente desenvolver estudos e pesquisas que contemplassem, né, a técnica, ou seja, aquilo que nós temos que oferecer efetivamente enquanto profissionais, né, com os recursos terapêuticos da doutrina espírita. E foi tudo isso, né, dentro de um caldeirão, entre aspas, muito saudável, que na realidade me ajudou a emergir, não da dor, mas aquele sofrimento muito profundo, né? Então, eu vou pedir para você colocar a nossa musiquinha aí, por favor. Gostaria que vocês presentes. Se não aparecer a imagem, venha o som e a letra, tá?
Percebem o impacto do silêncio de cada um. Depois que eu tomei a minha primeira dose homeopática, e aí o único lugar onde eu sentia paz era no consultório, a terapêutica do trabalho. Parecia um paradoxo, né? Aí eu pegava no trampo. Mas quando eu adentrava, né, fazia minha oração inicial no fim, era o remédio. E aí eu tive um sonho. E esse sonho, ele traduziu não somente todo o processo que durou um ano, mas também a minha trajetória homeopática. Então, eu me vi numa escuridão imensa uma noite, depois de orar. E aí, eu não vi um palmo diante do meu nariz. E aí eu tateando, falei, meu Deus, e agora? Aí, de repente, eu comecei a caminhar tateando. E o que vinha no meu entorno pareciam vultos. E aí vinha aquele medo, que eu não sabia o que estava acontecendo, onde eu estava. E de repente apareceu uma luzinha, lá no fim, bem longe. Eu falei, é para lá que eu tenho que ir. Aí eu comecei a tatear com os pés, senti que estava numa estrada de chão batido. Mas eu fui caminhando na estrada de chão batido na direção daquela luz. E quanto mais eu me aproximava daquela luz, mais ia clareando, até que chegou um determinado momento em que eu senti que aquela luz foi ficando muito confortável. Eu achei que ela podia me cegar, mas não, ela me confortava. E aí, eu acordei na minha cama com uma profunda emoção e com uma coisa gostosa no meu coração, porque depois de muito tempo ali eu sentia paz. Então eu sinto que por excelência a gente fala que nós estamos buscando felicidade. É claro, felicidade é uma virtude que independe da gente estar triste, com raiva, seja lá o que for. Que ela é, né, essencialmente positiva. Mas quando a gente vivencia essas circunstâncias, a gente quer paz. E quando a gente alcança essa paz no coração, a gente sente com tanta força o colo, o aconchego divino. E aí depois de um ano, um dia eu escutei uma voz falando comigo. Eu levantei da cama assim, olhei, o céu estava azul. Acabou, Deus. Acabou. Mas eu havia feito toda uma trajetória, na qual eu fui digerindo passo a passo, efetivamente, do que tinha acontecido comigo. Então, essa passagem pra gente.
Pode passar a apresentação dos encontros de dois. Vai, eu não vou contar essa historinha que a gente não teria tempo. Encontro de dois. Olho no olho. Cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então, eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. O que isso sugere em vocês? Reciprocidade, colocar no lugar do outro, empatia pura, o que mais? Troca, confiança, que é o fiar com, né? Tecer com o outro a teia da minha vida. Oi? Descoberta, descobrir, né? Trazer à luz. Julgamento. Ah, maravilhoso. Julgamento ou não julgamento, evolução, né? Ver a vida, ó. A gente vê a vida, vê o mundo através das lentes dos nossos óculos. Não é mesmo? E se a gente colocasse os óculos no outro? Porque a gente continua com os nossos óculos, que estão com os graus inadequados. Não é? Agora, tem uma lente que nos equaliza, que traz para todos nós um profundo senso de pertencimento, que nos coloca como irmãos, que nos faz componentes e partícipes da família humana, tanto encarnada quanto desencarnada, da família universal. Que óculos é esse, gente? O óculos do amor. O óculos da compaixão. Pode passar para a gente, por favor? Do respeito. Então, vocês já trouxeram praticamente tudo, né? Porque os nossos silêncios, eles são frequentemente ruidosos. A gente cala a voz do lado de fora, mas a gente continua ruminando do lado de dentro. A gente se respeita, mas na verdade nós não estamos conceituando, nós estamos com o óculos do preconceito. Não é? Então, para a gente escutar efetivamente, a gente precisa aquietar o coração e a mente para que isso aconteça. E é dessa forma que nós temos olhado para os nossos irmãos, como eu mesma no passado, que adentramos uma outra vida através do auxílio. O que será que leva alguém a olvidar a ética da vida, as leis morais que regulam toda a vida universal, as leis do amor? A gente fala de orgulho, vaidade, nós estamos falando de sintomas, né? Nós ainda somos prisioneiros do nosso ego. O Moacir, ele pincelou o ego, né? Mas o tempo inteiro, quando ele falava da nossa essência divina, ele estava falando do nosso eu sou. E essa é a nossa grande proposta, pelo menos nesse momento em que nós estamos vivendo,
na nossa trajetória evolutiva. A gente vai ficar tão preenchido de tanta coisa aqui que gostaria de compartilhar que tem que segurar, né? Num seminário dá para ir além. Eu estou tranquila de intervir dessa forma com vocês, porque eu elenquei nada mais, nada menos do que 15 itens da doutrina que foram antecipados por Rose e pelo Moacir, enquanto eles falavam. Hã? É Renato? Por que eu estou chamando ele de Moacir? Ele me perdoa? Renato. E aí eu procurei coordenação, né? E perguntei se eu podia fazer um trabalho mais interventivo de conscientização. Então eles me lideraram. E é por isso que eu estou aqui, né? Nadando de braçada com vocês. Mas vou trazer algumas coisas, estou de olho no relógio ali, em nível de conscientização. Alguém me oriente em relação a quanto tempo que a gente ainda tem para eu poder me organizar. Bem, passa pra gente. Então vocês não responderam. Quem será que leva uma pessoa a olvidar, a passar por cima do instinto de conservação, que é da lei divina? É a ausência de Deus. Falta de esperança. Uma dor tão grande que ela não consegue suportar. Uma dor tão grande que ela não consegue suportar. É a ausência de Deus. Aí você está falando, na verdade, do sentido da vida. Né? Que a grande fome do ser é a fome do amor divino. Nós somos os filhos pródigos da guiação, nós estamos fazendo o caminho de retorno à casa do Pai, na nossa intimidade, todo o tempo. Né? Então você foi num ponto e ela no outro. Esse sentido mais profundo da vida, exatamente esse nosso caminho de retorno. É o Deus em mim. É o meu eu crístico. Meu Cristo interno. Né? Enfim. Mas, quando a gente não consegue acessá-lo temporariamente, o que leva a gente a olvidar o próprio instinto, exatamente o que ela colocou. É um sofrimento profundo. E é um profundo desespero. Viktor Frankl, médico, filósofo, professor, etc, etc. Depois da bibliografia, eu vou sugerir que vocês leiam, né? Ele se vê num campo de concentração, submetido aos sofrimentos mais extremos e superlativos. Imagina homens pesando 40 quilos, caminhando para construir uma fábrica de material bélico, com uma única refeição no dia, torcendo para quando voltar à noite, conseguir ter a sopa quente e, com muita sorte, um pedaço de batata boiando. Então, será que a gente consegue efetivamente imaginar o que é isso? Mas é esse mesmo homem que coloca para a gente que nem a extrema dor, que são nossos impulsos evolutivos, e nem a mais extrema satisfação, eles são razão para que alguém extermine, entre aspas, a própria vida. Porque o sentido da vida está além ou da dor profunda, que é o sofrimento, ou da satisfação. É quando eu estou no meu lugar. Essa é a nossa grande busca. Bem, vamos prosseguir, porque senão eu vou conseguir vencer pouca coisa. Bem, a definição, então, que nós temos, né, de suicídio, é dar a morte a si próprio. Isso aconteceu, esse conceito, ele veio à tona no século XVII, e
Já falaram que dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Interessante que essas questões aqui, elas já foram trabalhadas tanto por Rose quanto também de uma forma muito profunda, né? Pelo nosso companheiro. O instinto de preservação. É lei da natureza o instinto de preservação ou de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns, ele é puramente maquinal e raciocinado em outros. E se nós estamos falando do animal, nós estamos falando dessa inteligência primitiva que nunca erra, porque isso é que é o instinto, né, que age nele, para que ele efetivamente se mantenha vivo. E nós, no reino nominal, já é raciocinado, porque nós temos algo mais a treinar aqui, que é o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha, né? Nós temos nossas duas grandes asas: emoções, sentimentos, afetos, relacionamentos, trocas, percepções. E do outro lado, a nossa asa nos propõe a trabalhar o campo do conhecimento, o campo do intelecto, enfim. Isso no reino nominal. Eu não vou voltar no princípio inteligente aqui, eu sou meio apaixonada por evolução, vou começar a teatralizar e não vai dar tempo. Mas tem algo que nós precisamos efetivamente desenvolver, que é essa liberdade de escolha. E a liberdade de escolha a gente exerce saudavelmente quando nós fazemos sintonia com o quê? Com o que é seu nome? Úrsula. Com o quê? Com Deus. Mas ele nos inseriu na trajetória evolutiva e nos propõe o caminho de volta a ele, através do autodesenvolvimento, mas ele deixou esse caminho bem demarcado, através do amor. Né? A gente fala que o nosso eixo terapêutico é o amor. Também não daria tempo de falar, mas a gente pega lá o eixo, né? Amor a Deus, né? Deus fonte e retorno, Zenit Nadir. A gente se descedenta no amor divino. Amor e honra aos nossos pais. A Rose nos falou também da questão da vida, o bem maior que nós recebemos, que todos nós estamos com aqueles pais que nós necessitamos efetivamente. As circunstâncias são criadas para dar certo, porque nós, espíritos comuns, a gente faz o planejamento reencarnatório, como o nosso amigo nos trouxe, né? Há um planejamento com a possibilidade de duração. Às vezes, a gente até ganha um pouquinho mais de fluido vital lá, né? Nós temos um laboratório, então, e tem hora que eu olho para o Divaldo, me vejo o Divaldo deitado naquela cama, que agora ele está fazendo as coisas, e de vez em quando ele levanta da cama para ir fazer palestra, né? E meu Deus do céu, mas as orações não deixam ele seguir, porque a verdade está que recebe fluido vital para que ele possa delongar, né? Tem um texto muito lindo do Emílio Correia de Miranda, que é gente fazendo serão. Então ele está fazendo serão, né? É hora extra, tá? Então, quando nós começamos a refletir na questão da profundidade da vida, né? Também nos foi trazido pelo nosso companheiro. Agora eu podia estar fazendo aqui até a missão para ver se vocês aprenderam mesmo, né? Como a gente tem um projeto ali que a gente faz dentro do Instituto de Reencarnação, né? Lá no nosso lar, né? Nossa pátria, na nossa pátria espiritual, a gente vem com o projeto, mas também com a quantidade de fluido vital. Então a gente pode, né, aproveitar muito bem até ter um oratório, delongar, né? Outras vezes a gente vai gastando, né? Forçando, inclusive, a nossa constituição. Então, através das intemperanças, ele lembrava lá, suicídio direto. Então, nós podemos, de repente, ter uma interrupção bruta.
Mas nós temos caminhos que são, né? Ele até colocou muito bem, ativo, né? Imediato. Ou então, nós podemos ter, eu já deixo você falar, né? Ele está em atividade. Né? Aí a minha irmã, preparando o trabalho comigo, falou, meu Deus do céu, eu acho que depois de 40 anos que eu estou fumando, eu tenho que começar a repensar, porque eu estou achando que não é verdade. Mas agora eu comecei a fazer academia, eu estou modificando tantos hábitos na minha vida, já parei de negociar com a balança. Então eu acho, quem sabe, né? Se eu tinha 10, quem sabe eu recupero pelo menos uns 5. Mas não são somente questões materiais, né? Morais, inclusive. A gente tem iniciações das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, né? E também vão bombardeando gradualmente o nosso cosmo orgânico. Nós sabemos a psicossomática, da psiconeuroimunologia e outros estudos científicos, né? Da homeopatia que trabalha de forma direta para tentar nos ajudar a restaurar o nosso fluido vital. Agora, vocês pensem bem. Se a gente... esqueci de falar, porque tem reencarnações que são compulsórias. Tem gente que é internado aqui, né? Tem efetivamente que vir. Mas aí vai e pensa. Eu reencarnei. Aí eu tenho um projeto reencarnatório. Trem pode estar difícil, mas eu estou com a melhor família, os melhores pais, nas melhores circunstâncias, tá certo. Não adianta eu espelhar, porque, por exemplo, tem gente que de repente se alimenta a dor extremo superlativa e isso traz uma força atômica inenarrável. Lembram de Stephen Hawking? Preso na cama, já consumido pela doença neurológica gradual, a ela, né? E genial. O espírito com uma lucidez absurda. É o livre-arbítrio em relação ao qual nós estamos nos referindo, né? Por outro lado, às vezes nós temos notícias de pessoas que vivem na maior abastança, que também é uma prova, né? Bem difícil de você vencer. E de repente, como essa pessoa se matou? E o Moacir também é. Nossa! Desculpa. Agora você vai renascer, tá? Vai reencarnar definitivamente. Eu assisti um filme que todos vocês devem ter assistido, Quem Eu Era Antes de Você. Quando eu cheguei ao final do filme, eu gente, porque ele glamoriza o suicídio. E nós sabemos que há bastante tempo, né, em alguns países, é legalizado. Né? Então depois tenham essa curiosidade no sentido e valor da vida de Viktor Frankl e assistam Quem Eu Era Antes de Você. Quem está controlando o tempo para que eu me controle? 5 minutos? Você quer que eu desencarne abruptamente aqui agora? 20 minutos? Nossa! Então, está passando para a gente. Agora eu estou quase desencarnando. Tudo isso aqui, gente, foi trabalhado pelos nossos queridos anteriormente. É impressionante como é que as coisas são interligadas. Então eu vou aproveitar esses 20 minutos para eu fazer um corridinho aqui. Pode passar. A próxima. Por que a epidemia calada? Há um livro de Felipe de Stefano que ele tem esse título, né? E eu me apropriei do título para que a gente pudesse fazer essa reflexão em relação à questão do suicídio. Mas como é que começou essa questão do suicídio, do silêncio em torno do suicídio? Em 1774, nós tivemos um livro de Goethe
cujo protagonista era o Werther, um jovem, e ele se matou por dependência emotiva afetiva. Ele teve um envolvimento, enfim, aí ele não suportou depois ao término, e isso é muito comum no momento atual, né? Infelizmente, ou os homicídios, né? Ou os autocídios, ou ambos, né? Eu tenho registros de ambas as vivências, no 20% podem contar caso, né? E aí, depois que houve essa onda de suicídios, houve um acordo, uma ética entre as diversas entidades, que não se falaria mais em suicídio, porque eles passaram a acreditar que o fato dele ter publicado o livro, da divulgação, teria aumentado a onda dos suicídios. Agora você pode passar, ficar esperto. Preconceito histórico, completamente ineficaz, porque não foi isso que se verificou, né? Percebeu-se que a coisa ou continuou do mesmo jeito, ou ela foi piorando gradualmente. Porque, na verdade, eu tenho algumas estatísticas aqui, por exemplo, de 2014, 2016, mas eu falei, olha, não dá nem para a gente confiar nessas estatísticas. A gente vai utilizá-las somente como exemplos, porque nós estamos subnotificados. Porque, na verdade, essa epidemia, e eu não sei se daqui a pouco vai assumir consequências pandêmicas, né? Quando a gente aí aproveita para divulgar 2 obras, tá? Lembrar, né? No Mundo de Regeneração, de Valdo, né? As 2 últimas que ele publicou, né? E Transição Planetária. Então, na transição planetária, nós temos as feridas básicas do ser humano expostas. E geralmente é uma chaga moral, né? Que traz à tona, igual um furúnculo, entre aspas, aquilo que ele precisa trabalhar, né? E no período da pandemia, nós vimos isso vir à tona com uma virulência enorme. Inclusive, na Associação Médico Espírita, né, que a gente faz parte, foi um dos primeiros trabalhos que eles nos pediram depois que nós voltamos aos encontros presenciais. Foi a gente falar um pouco, avaliar o que aconteceu e os aprendizados que ocorreram, né, no período de pandemia e no pós-pandemia, né? E ali dentro dessas obras que ele teve o convite de uma coluna operada sem condições físicas, fazer serão, como eu disse para vocês, trazer à luz, além de uma gama de acontecimentos desse momento, né? Como também a gente tem um relato do aumento enorme de suicídios que efetivamente estão acontecendo sobre o planeta, né? E aí a gente vai trazendo uns relatos que são de dentro de reunião mediúnica, porque nós estamos juntas, ela é uma das coordenadoras da nossa reunião de desobsessão. No dia a gente viveu uma coisa muito linda, né? Uma das nossas coordenadoras, elas são 2 da mediúnica, ela também, né? E a gente sabe que nada é casual, é causal. Uma da evangelização infantil aqui e Soninha da evangelização infantil do Célia, né? Então o amor de mãe, né? O amor feminino, maternal ali presente, né? E aí nós tivemos uma sessão assim lindíssima. Essa moça aqui, ela faz orações cantantes. E é muito lindo, toca o coração da gente profundamente. Aí o que os efeitores espirituais nos colocaram? Que há úteros de mães que são espíritos missionários e abnegados que estão sendo utilizados saudavelmente para auxiliar nesse processo de reencarnação de espíritos com condições muito complicadas. Características da transição, como muitas outras. São úteros sagrados, essas mulheres são tidas em ponto de missionárias. Elas não têm necessariamente um
compromisso kármico com aquele espírito que está reencarnando, mas elas estão vinculadas à nossa falange também da nossa Mãe Amantíssima, a nossa Virgem da Luz, a nossa serva do amor, e que também coordena o trabalho com todos os suicidas, né? Junto ao grupo de servas, dos servos de Maria, né? De Nazaré. E é de toda vez que eu me lembro disso, eu também me lembro quando eu assisti, quando eu, na primeira vez, adentrei nas páginas de Memórias de Suicida. Quem disse para vocês que eu consegui passar das 20 primeiras páginas? Coração batido, descompassado. Foi muito impactante. Eu levei muito, e eu ainda não sabia dessa minha vivência. Gente, não é? E ali a gente vê aqueles servidores abnegados, né? Adentrando como caravaneiros nas regiões mais sombrias, né? Olha os sons do silêncio, ruidosos, escutando gritos, choros, né? Pessoas implorando, outros que estão se enchendo o corpo em decomposição, querendo que os tire dali, outros que não compreendem o que é essa realidade ainda, que não têm a consciência, né, do desencarne, porque o processo deles está delongando. E aí nós sabemos que enquanto não se esvai o fluido vital, aquela reserva de combustível que foi colocada no corpo físico, o ser fica ali experienciando. Eles não têm como recolher. Embora não existam desencarnes que sejam idênticos, né? Cada caso é um caso, e a gente também não teria tempo aqui de abordar, né? Mas de uma maneira geral, essas sensações que são naturais, que são da lei, acontecem com praticamente todos os suicidas. Mas há suicidas que, por interferências obsessivas, eles também têm interferências muito nocivas. Ligam os plugs, vão ficando com a vontade cada vez mais fragilizada, isso no caso do encarnado, né? A vontade combalida, o livre-arbítrio também, né? Não é exercido sob a aliança do eu sou, e eles se matam. Porém, o que ocorre é que o desencarnado, ele se coloca como suicida, e muitas vezes isso é uma tendência. Nós sugerimos também a leitura do Ícaro Redimido, né? Que é o nosso amado Santos Dumont. A gente já verificou isso dentro da reunião também. Alguns espíritos que, por sua vez, né, eles vão perdendo temporariamente a capacidade de manter o corpo coeso, porque a gente cocria esse corpo. Retiramos o fluido cósmico universal do planeta, aí juntamos nós espíritos, né, com a energia material, fluido vital ali de combustível, e olha a gente vestindo esse veículo. E muitas vezes o que se verifica é que o espírito, porque ele fica naquele monoideísmo, que as ideias do suicídio elas são recorrentes, feito aqueles discos nossos antigos de vinil, né? Arranhados, ele se em si mesma e vai perdendo temporariamente a forma física. E aí nós estamos falando do fenômeno da ovoidização. Nós já tivemos ovoides, né? Que saíram médium percebendo, sentindo-se naquela condição, e de repente dali para a reencarnação. Tá? Bem, então nós estamos precisando abrir essa cripta dos segredos, né? Como a nossa querida disse muito bem, o ato de suicídio é um ato de desespero. Então, a gente precisa olhar para o sofrimento da pessoa, mais do que para o ato, mas respeitar profundamente esse sofrimento. Eu gostaria que vocês também fossem ao encontro de Sueli Carlos Schubert, não é desencarnando ainda não, tá, gente? Vocês olharam assim, né? Ela tem um livro maravilhoso que é O Semeador de Estrelas.
E dentro desse livro nós temos o caso do suicida do trem. E ali o caso do suicida do trem, um homem que se lançou debaixo das rodas do trem, mostra para todos nós o passo a passo de como que nós podemos acolher profundamente o ser, o sofrimento do ser, sem nos segurarmos naquele ato de profundo desespero e que é uma condição temporária. E aquele espírito que desencarna ali sobre as rodas do trem, Divaldo tem uma cadernetinha onde ele anota as orações, né? Que ele vai fazer. Não somente pelos suicidas, mas eu acredito que todos nós, né? E aí, quando ele viu, ele se sentiu tocado por uma compaixão imensa e um amor profundo. E nisso ele começou a orar. E tá que hora, e tá que hora, e o tempo passa. Quando foi um dia, ele estava muito triste, ele tinha vivido uma decepção muito grande. E o que ocorre naquele momento? Ele está chorando, chorando. De repente alguém chega perto dele e fala com ele: Divaldo, por que você está chorando? Aí, ele é ótimo, né? Eu não estou chorando, porque eu estou sofrendo muito. A dor está muito intensa, eu sou daqueles que não consigo chorar. Eu tenho que estar consolando todo mundo o tempo todo, agora é a minha vez, agora me deixa chorar, eu vou chorar. Aí ele falou: Divaldo, mas se você chorar, eu vou chorar também junto com você. Aí ele conta que ele estava nesse processo de repetição, de rememorização, né, que é todo o mecanismo, que a gente não vai falar disso a fundo agora, quando, de repente, ele foi atraído por algo, por uma energia, que pela primeira vez fez com que ele experimentasse um sentimento de pacificação. Que ele saísse daquele monoideísmo, daquela revivência. Imagina um corpo sendo triturado pelo trem incessantemente, você sentindo, e você escutando. Ele falou bem da escuta, né? Bem, aí foi que eu descobri, tinha alguém orando por mim, e aquela oração me envolveu como um bálsamo. Então não chora não, que eu amo você, e são muitos os que também te amam. Então agora me deixa consolar você. Então é muito lindo, né, o relato da Sueli Caldas Schubert, quando ela fala do nosso semeador de estrelas, que é Divaldo, né? Ali, fantástico. Bem, mas então, se aqui o segredo não é a alma do negócio, né? O que nós precisamos fazer? Uma cobertura responsável pelos meios de comunicação. E por isso que a gente tem feito a campanha pela valorização da vida, a cada setembro, pelo menos, mas em outros momentos também do ano, passando. Bem, acho que isso aí é só uma referência, acho que do breve histórico, vocês se lembram, num primeiro momento, né? Lá da Rose falou um pouco da questão da internet também, né? Isso aí é só estatística. Pode ir. É isso aí vocês acompanharam, né? Recentemente. Aquela série da Netflix, né? O jogo virtual da Baleia Azul. Não faz muito tempo também, Rose se referiu a isso, nós tivemos uma novela que ela abordou a questão do assédio via internet. Isso tem levado muitos jovens ao suicídio também. Pode passar. Meu orientador de tempo aí, como estamos? Então conversar ainda é a melhor. Você está brincando. Está bem. A pergunta não é não. Está bem. Que é isso? Ô, gente, eu vou fazer uma combinação com vocês, tá? Para que eu consiga terminar com o passo da consciência. Eu vou disponibilizar para vocês esse PowerPoint, tá? E vocês vão fazer o compromisso de vocês lerem depois, passo a passo, tá?
Porque ali nós temos uma gama de orientações. Passa só para eu dizer o que nós temos pelo caminho. Isso aí vocês não vão saber. Só se eu voltar uma outra vez para continuar, vocês vão saber o caso do adolescente de 14 anos, que foi um caso de pós-venção. Né? O que é pós-venção? É um termo muito recente. Nós trabalhamos todos os enlutados, que são os sobreviventes daquele que conseguiu consumar o ato do suicídio. Não somente familiares, como amigos, né? Como a comunidade a qual estão. Ou seja, mais entre 300 e 500 pessoas podem ser impactadas com um suicídio. Né? Isso aqui também é muito importante. Cerca de 70% acontece com alguém que está deprimido. Por isso que no seminário a gente trabalha com a questão da depressão. Mas aí alguém vai dizer assim, mas a causa é a depressão? Não. Nós estamos falando de vários fatores de risco. Fatores de risco para o suicídio. Porque a causa é exatamente a dessintonia temporária com o Criador. É a falta de sentido e de significado. E aí não se consegue estabelecer um propósito. Porque a dor, ela pode ser, inclusive, esse propósito. Bem, vai lá. Passa 2 minutos. Isso aqui, se vocês lerem, vai ficar muito fácil. Tá? Quais são os fatores de risco para os idosos? Que as duas pontas onde ocorrem mais os casos de suicídio são puberdade e adolescência e os idosos. Puberdade e adolescência, principalmente puberdade, que é aquele primeiro períodozinho da adolescência, nós temos uma gama de mudanças que ocorrem, né, corporalmente, emocionalmente, socialmente, psicologicamente, etc, etc. Mas além disso, nós também temos algo que ocorre aí nesse período, né, que é a nossa maravilhosa glândula pineal, né, que o Renato somente mencionou. Ela é a glândula da vida mental, da glândula psíquica, ela aborda uma gama de coisas, né, que ocorrem também aqui hormonalmente no nosso cosmo orgânico, mas ela também nos faz com que a gente se reconecte com a nossa memória integral. Então, muitas vezes, aquele patrimônio que está guardado lá no fundo, se ele for positivo, que vem à tona. Se não, ele vem na forma de conflitos, para se resolver. E muitos, né, com esse caldeirão imenso, eles não conseguem efetivamente lidar. Então, vocês podem ler. Mais uma sugestão de leitura. Querem olhar para sentido e propósito como prevenção para uma terapêutica natural, um modus vivendi, né, saudável. Leiam o Ikigai. É uma pesquisa, né? Depois eu fico aqui, quem quiser tirar as dúvidas, a gente conversa, tá? Porque nesse livro aí, né, nessa obra, tem uma pesquisa muito séria com um dos grupos mais longevos do planeta. E é uma questão local mesmo, né? Então ali eles também citam os outros locais onde a longevidade parece que é algo absolutamente natural. E aí eles vão ao encontro desses fatores. Então, de um lado nós temos os adolescentes, pode passar, né? Com as características gerais aí, por exemplo, dos riscos e idosos, vai. Por que as notificações do suicídio estão baixas, né? E quais são as características de quem está em risco? Vai passando. Vai. Pode ir. Passa, aí eu te falo, para. Aí, gente. Pode passar. É porque eu vou disponibilizar isso aí para vocês, tá? Para que vocês possam ler. E aí, de repente, fica para casa, para mim, e se vocês quiserem, no futuro a gente trabalha. Os transtornos mentais, etc. Né? Questão dos suicídios que são evitáveis. Pós-venção, tá? Que é exatamente esse trabalho com os que sobreviveram. Vai. Pode ir.
Pode. Isso aqui é extremamente importante quando vocês lerem, né? Nós vamos tirar alguns mitos do suicídio, né? Uma vez suicida, sempre suicida, somente portadores de câncer mentais são suicidas, enfim. Tá? Bem, vai lá no final. Pode ir. Toda a nossa contrapartida espiritual. Vai lá no finalzinho. E eu vou encerrar, tá? Com uma reflexão pessoal que é muito breve. E ela está dentro do livro Me Livre para Amar Saudavelmente. E ela veio pra gente. É reflexão, mas é um poema. É rapidinho mesmo. Ele se chama Pertencendo ao Universo. Vivemos um momento caótico na história da humanidade. E nós voltamos à Terra, no estágio final, para desenvolver o pensar e o sentir. Contudo, há uma hipertrofia do intelecto e uma anemia do sentido da percepção. Nós somos pássaros com a asa atrofiada. A tecnologia não nos redimiu. Nem mesmo a busca desenfreada de status, poder, sucesso, performance, do melhor ter, das coisas do lado de fora. E o melhor ser? E as coisas essenciais? Há uma profunda crise de valores essenciais. Uma desconexão com a verdade e com a força misteriosa que nos guia e nos atrai para a frente e para o alto. O homem perdeu seu endereço, que é a casa do Pai na sua intimidade. E ele se pergunta atônito: para onde eu vou? Como responder a essa pergunta se ele vive uma crise existencial? Desconectado de sua natureza essencial, que é divina, pergunta-se inquieto sobre o seu existir. Pode ir. Então eclode do seu âmago uma profunda certeza de pertencimento à força divina que o criou, à alma familiar que o gerou na terra, à comunidade terrestre e à família universal. Agora ele intui, e mais que isso, ele sabe que pertence ao universo, é irmão das estrelas do infinito, do sol no firmamento, das pedrinhas no chão, do rio que serpenteia, do vento que sopra e também dos animais. Ele sabe que lá a longa fieira evolutiva também percorreu esse caminho e que agora a angelitude o espera nas linhas do tempo infinito. Quanta paz! Agora ele está no seu lugar, no seu centro, para laborar, aprender, crescer e frutificar. E assim, evolvido ou evoluído, voltar para casa, curando-se pelo amor, a quintessência dos sentimentos, para qualificar os seus pensamentos e sublimando-os até que vibrem em sintonia com a ideia divina. Olha, não é plágio não, mas o mantra da minha vida todo mundo sabe. Eu não estou plagiando, Renato. É muita paz, é muita luz. Muito obrigada. Viu? Desculpem o voo de superfície. Nós aqui agradecemos, né, a Ana Rosa, pelo esclarecimento tão oportuno.